Queridos irmãos e irmãs, infelizmente tivemos hoje problemas com a transmissão da Santa Missa, algum problema aqui no sistema de som, então estamos gravando o áudio da homilia apenas para passar para as pessoas que nos seguem pelas redes sociais. A primeira leitura é da Carta de São Tiago que nós começamos a ler hoje. E a Carta de São Tiago é muito bonita. Nós precisamos apenas lê-la com atenção, meditando aquilo que este apóstolo nos tem a ensinar. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão. E aqui nós vemos como ele se refere à igreja. Ele se refere à igreja como as 12 tribos de Israel, mostrando que o apostolado dos 12 escolhidos por Jesus explicitamente estava ligado à fundação de um novo povo, de um novo Israel, que é a igreja. Depois ele diz: meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Por quê? Por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Aqui o texto fala de comprovação da fé, mas a melhor tradução seria a prova da fé. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós frequentemente dizemos: estou sendo provado. E o que o apóstolo está dizendo é que nós não somos provados. Quem é provado é a nossa fé. Ou seja, a provação vem para testar a nossa confiança, a nossa fé. Ela vem como um obstáculo sobre o qual nós devemos impor a força da nossa fé, para que se torne mais vigorosa, mais intensa, mais decidida. Ou seja, é a nossa fé que é provada, é a nossa fé que é continuamente testada. E vencer significa fazer que a fé prevaleça. Ou seja, o que prevalece não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que eu toco. O que prevalece é o que eu creio. O que prevalece é aquilo que eu recebi de Deus em sua palavra e que eu estabeleço como a única realidade que tem verdadeiramente consistência em minha vida. A oração, a meditação da palavra servem para robustecer a nossa fé. Mas como é que esse robustecimento acontece na prática? É no meio das provações. Então, nós oramos, algo se estabelece em nosso espírito, uma realidade se estabelece em nós, mas nós olhamos para fora e tudo está tão diferente daquilo que nós cremos, tudo está tão oposto àquilo que nós cremos. Por quê? A nossa fé está sendo provada. Mas quando nós, ao invés de crermos no que os nossos olhos veem, nós cremos no que se estabeleceu dentro de nós pela palavra, então a fé produz em nós o quê? Aqui a tradução é perseverança, mas a palavra é aquela palavrinha que nós já comentamos muitas vezes aqui, produz em nós hipomoné, que é aquela virtude tão característica do Novo Testamento, que é paciência misturada com perseverança, misturada com heroísmo, misturado com amor à cruz, misturado com alegria,
por estarmos unidos a Cristo crucificado. Ou seja, quando a fé é robustecida em nós pela provação, ela nos torna mais pacientes, fortes na tribulação. Ela cria em nós uma resistência, que é a resistência da fé. Aquilo que no Novo Testamento aparece continuamente com o nome de hipomoné, de paciência. Mas é preciso que a hipomoné gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. E aqui ele descreve praticamente 3 níveis. Um é o nível da fé, outro o nível da hipomoné, e por último o nível da perfeição. Ele está dizendo que da fé para a perfeição nós precisamos ir nos fortalecendo pela cruz, pelo amor à cruz, pela paciência no meio das dificuldades, amando tudo isso, nos alegrando com as nossas tribulações, rejubilando com as nossas tribulações. Deus nos submete a isso muitas vezes. Às vezes nós somos privados de tantas coisas que nós gostaríamos, de pessoas que nós amamos, nós vemos coisas horríveis acontecerem diante dos nossos olhos, temos que suportar situações dolorosíssimas. Mas quando no nosso coração existe essa consciência, meu Deus, eu tenho que me alegrar na cruz, eu tenho que penetrar na cruz até o âmago. Senhor, tudo isso que eu estou sofrendo em união contigo, eu me alegro nisso tudo. Isso aquilata a minha fé, isso torna a minha fé mais forte, isso faz com que eu passe por essa prova e ganhe mais hipomoné, mais e mais e mais. Eu aproveito isso. Agora é a minha chance, agora é a minha vez. É então que nós entramos na rota da perfeição. Em seguida, São Tiago diz: se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Isso é muito importante, porque para entender essas coisas, nós precisamos de sabedoria. E ele já está dizendo: olha, Deus não nega a sabedoria a quem lhe pede. Pede. Ele concede sem condições. Mas ele diz: peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. Essa é uma analogia que aparece muitas vezes na Escritura. Especialmente aparece na carta de Judas, quando ele diz que os incrédulos são como ondas, como espumas do mar arrojadas de um lado para outro. Ou quando São Paulo diz aos Efésios que nós não podemos ser como aqueles que, não crescendo, não se tornando adultos, se tornam completamente arrojados de um lado para outro como ondas do mar. Não podemos duvidar, temos que crer com todo o nosso coração, sabendo: Senhor, eu sei que se eu pedir sabedoria, o Senhor me concede sabedoria da cruz, como diz São Paulo, a sabedoria para amar a cruz, a sabedoria para entender a cruz, para aceitar a cruz, para me alegrar na cruz, para viver a cruz com categoria. Não pense tal pessoa, aquela que duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de 2 almas é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de 2 almas, ou seja, um homem que tem uma psique dividida. Ao mesmo tempo, ele olha para o mundo dos sentidos e fica impressionado com ele, e olha para o mundo do espírito e fica impressionado com ele. Então a fé e os sentidos não se amalgamam,
a pessoa fica esquizofrênica. Por isso ela não sabe para onde andar. É como alguém que está sendo puxado dos dois lados, não consegue se mover. Há duas forças puxando para lados opostos. Ele está dizendo: esqueça o lado dos sentidos, se entregue para a oração, se entregue para a fé, agarre a fé, abrace a fé e aguente a prova. Aguente com alegria, sabendo que é assim mesmo. Você tem que passar por essa pressão, por essa contradição, mas você vai vencer se você crer. E a sabedoria está em entender tudo isso. Então ele diz: o irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: quando nós entendemos o que é a prova da fé, então nós percebemos o valor que tem em Pomoné. E isso nos cura dessa ideia de que aquele para quem tudo vai bem, esse está orando e as coisas estão acontecendo, e portanto ele está sendo confirmado, está tudo maravilhoso. E ao contrário, aquele que não crê, aquele que é pobre, aquele que está humilhado, aquele que está passando por privação, por dificuldade, então ele acha que está tudo errado para ele, que a vida não está dando certo, que Deus não está ouvindo as suas orações. Ele está dizendo: é o contrário disso. Aquele que está no meio da provação pode se gloriar, pode dizer: eu te louvo, ó Pai, porque tu me revelaste os segredos da cruz. Enquanto que aquele que está no momento bom, aquele que está cheio de coisas boas humanas, esse deve ficar com medo, esse deve dizer: isso aí vai passar. Essa fase que aparentemente é boa vai acabar. Então eu não posso colocar a minha segurança nisso. Veja que coisas tão lindas que aparecem já no início da carta de São Tiago, que devem nos servir como uma espécie de assento para a nossa confiança em Deus. Em primeiro lugar, a prova da fé. Em segundo lugar, hipomoné. Em terceiro lugar, chegar à perfeição. Para isso, pedir a sabedoria desse sistema inteiro, que Deus não nega quem pede com fé, ou seja, com a alma não dividida. E isso nos faz amar a tribulação, a dificuldade, e até nos gloriarmos dela, nos gloriarmos da cruz de Cristo, como os santos faziam. Quando tudo estava bem, eles desconfiavam: acho que alguma coisa está errada, está tudo tranquilo, está tudo calmo, parece que Deus deixou a minha alma de lado. Não, onde é que está a cruz? Senhor, onde é que está a cruz? A cruz, queridos irmãos, a cruz é o caminho da perfeição. Que nós a amemos, que nós a beijemos, que nós sejamos totalmente convencidos de que a verdade para nós está na cruz. Fora da cruz só existe ilusão, só existe mentira, só existe engano, só existe vaidade, coisas que não têm consistência.